Oi pessoal, mais uma vez eu estou aqui para falar agora dessa vez com vocês continuar a falar, na verdade, sobre a obra de Michel Onfray. Falar especificamente sobre o Contra-História da Filosofia, apresentar para vocês os livros. Para quem não conhece, Michel Onfray é um autor francês ainda vivo, doutor em filosofia, trabalhou muitos anos num liceu, no ensino, eu acho que isso na França é equivalente a ensino médio. E é autor de vários livros. Eu acho que já deve ter completado alguma coisa em torno de 100 livros, muitos dos quais já traduzidos para o português. Eu acho que quase todos os livros já traduzidos. Ele está sempre lançando coisas novas, Tem um livro especificamente que ele fala, por exemplo, sobre Freud, Ele é um dos grandes opositores de Freud na atualidade. E por aí vai. Tem muita coisa escrita, eu acho que vale muito a pena conhecer. É um autor muito conhecido na área do ateísmo e da anarquia e do hedonismo, Ele tenta, na verdade, entrelaçar essas três temáticas, Ele segue a tradição nietzschiana, ele se refere inclusive como nietzschiano de esquerda, sempre trabalhando essa problemática do ateísmo, que se relaciona com o hedoísmo, com a corporidade e com a anarquia. E apesar desses livros todos, talvez o maior trabalho, a maior contribuição dele filosófica tenha sido uma coletânea de livros, de alguns volumes, que ele chama de Contra-História da Filosofia. Contra-história porque, na verdade, do ponto de vista dele, a perspectiva filosófica dele é de defender aquilo que ele chama de contra-história, isto é um contraponto à história oficial da filosofia. Ele argumenta que a história oficial da filosofia ela é nitidamente marcada pelo idealismo. E, de fato, se vocês pararem para perceber, desde os pré-socráticos até atualmente, os autores que têm uma tendência maior à metafísica, eles têm maior destaque na história da filosofia. Então, nesse sentido, você pode parar para pensar muito mais em termos de Parmênides, por exemplo, do que em Demócrito. Você vai dar muito mais ênfase em Platão, por exemplo, do que em Epicuro. Você vai dar muito mais ênfase, por exemplo, em Descartes, por exemplo, do que em Holbach. Porque, do ponto de vista dele, esses autores metafísicos, idealistas, eles sistematicamente eles repeliram todo o pensamento que leva à reflexão corporal, à reflexão que relaciona o homem com o prazer e o prazer à felicidade. Na perspectiva freiriana, o que temos, na verdade, é uma negação do corpo e do prazer. Então, a contra-história da filosofia é uma tentativa de recordar todos esses autores que foram esquecidos, que trabalham com a temática do materialismo e que foram esquecidos por esse cânone oficial da filosofia. Cada volume dessa série vai trabalhar um período específico da filosofia e os autores materialistas e hedonistas desse período. Assim sendo, ele começa a coleção com esse livro aqui, Contra-História da Filosofia 1, As Sabedorias Antigas. Nesse livro, ele fala sobre os filósofos da Antiguidade. Os filósofos da Antiguidade, nós estamos muito acostumados a pensar em termos de Platão, realmente, Parmênides, Aristóteles. Ele faz o inverso. Ele começa a pensar realmente nos esquecidos. Quem são os esquecidos? Aristipo, por exemplo. Vocês podem ter, de repente, na graduação, por exemplo, ou em qualquer outro tipo de trabalho posterior, apenas ouvir falar nos Cirenaicos. Mas é muito difícil alguém que
que tenha sentado e parado para ler, estudar realmente o sirenaísmo e estudar o Aristipo e relacionar ele com o hedonismo presente lá na antiguidade, porque geralmente só se associa a Epicuro. É claro que nessa obra aqui, Onfray também trabalha com Epicuro, sem dúvida nenhuma, embora ele prefira Aristipo, por razões que eu já falei em outros vídeos. Não vou retornar nesse ponto aqui para não esticar demasiadamente o vídeo. E nesse volume, ele trabalha sobre vários autores, então, Lucrécio, Aristipo, ele trabalha muito Diógenes também, Leucipo e, evidentemente, também Demócrito. Então, são autores realmente que, academicamente, não tem uma repercussão muito grande e vale muito a pena conhecer. Após esse período da Antiguidade, Onfray começa a analisar os autores da Idade Média, os autores cristãos. E nesse sentido, então, ele lança esse livro, Contra a História da Filosofia 2, o Cristianismo Hedonista. Nesse livro, ele começa a recordar alguns autores que são completamente desconhecidos pela maioria de nós, muitos dos quais fazem parte daquele movimento do livre espírito que foi absolutamente renegado e caçado durante a Idade Média por heresia. Então ele fala de Cerinto, Epifânio, ele começa a falar, por exemplo, também de Eloy de Pruszwinski, eu não sei nem como é que se pronuncia, mas são nomes, todos nomes da Idade Média. Lorenzo Valla, Marcílio Ficino, são todos nomes esses um pouco mais conhecidos, que são muito legais, especialmente nesse livro, eu gosto muito do Valla. Lorenzo Valla, que é autor do século XV, se eu não me engano, e que tem uma perspectiva, apesar do cristianismo, ele tenta resgatar o epicurismo, e eu acho que é muito legal, e realmente você não encontra trabalhos sobre esse período, não do ponto de vista do materialismo, não do ponto de vista do hedonismo. A partir daquele período, nós entramos no período barroco, então Onfray começa a analisar esse período a partir desse livro, que eu conto a história da filosofia 3, os libertinos barrocos. Então, barroco vai começar a pegar século XV, século XVI. Então, ele pega, por exemplo, Charron, que é um autor que quase ninguém lembra, muito associado com os céticos. Lamotte, Lavailleur, que ninguém conhece, eu nunca ouvi falar, só fui conhecer com Michel Onfray. Gassendi, quem foi Gassendi, né? Um outro padre epicurista. Então, vale conhecer. Ele também fala sobre Spinoza aqui, mas e Cyrano e Bergerac. Mas especialmente, eu acho que vale muito a pena conhecer especificamente Gassendi. Porque é um pouco mais conhecido, mas ninguém dá muita bola para ele, porque realmente, por ser um padre, de um modo geral, as pessoas dão mais bola para os autores metafísicos. E a perspectiva, realmente, como eu falei para vocês, o Onfrayano é o inverso. É trabalhar com uma perspectiva materialista. Gassendi vai nessa onda. Depois começa esse volume aqui, que é o volume que eu mais gosto. Ele começa a pegar já o iluminismo. Conta a história da filosofia 3, os Ultra das Luzes. Michel Onfray é um autor que defende muito o iluminismo. E nesse livro especificamente, ele levanta uma tese que eu acho muito interessante, que é assim, porque nós estamos todos acostumados a pensar no iluminismo como aquele movimento intelectual e cultural que tentava combater as ideias religiosas. E Onfray considera que não, é o inverso. Apesar dessa tentativa, toda a hegemonia da época era religiosa, era metafísica. Então, nesse sentido, você começa a pensar em nomes como Rousseau,
Voltaire, que embora não sejam especificamente religiosos, mas eles trabalham com a ideia de Deus ou com algum tipo de espiritualidade. Por que será que, por exemplo, nomes como Holbach ou La-Mettrie não são conhecidos? Porque não trabalham com a ideia de Deus, não trabalham com a ideia da metafísica, não trabalham com a ideia de que existe algo sobrenatural que comanda e coordena todas as coisas. Para esses autores, tudo que existe é matéria e a realidade última das coisas é materialista. Então ele começa a relembrar aqui autores desse período que renegaram a metafísica e começaram a pensar mais nessa perspectiva materialista, como a realidade última das coisas como sendo materialista. Jean Meslier. Quem já estudou Jean Meslier? Ninguém, né? Mas é um autor muito legal. La-Mettrie, ele começa a falar sobre aqui, Holbach, Marquês de Sade. Sade especificamente é o meu preferido, por outras razões. Mas eu acho que vale muito a pena conhecer esse livro aqui. Esse livro ele quebra muitos tabus e muitos conceitos errados que nós temos com relação ao iluminismo. E finalmente nós temos esse daqui. Vai pegar século XIX, que é o Conta a História da Filosofia Simples do Demonismo Social. Ele começa a falar sobre o socialismo, sim, porque ele é um autor anarquista, só que são socialistas esquecidos. Ele não vai falar sobre Marx ou Engels. Ele vai falar sobre os socialistas utópicos. Ele vai falar sobre Robert Owen, Charles Fourier, Bakunin. Mas também vai falar sobre William Goldwyn. Então ele vai falar sempre sobre uma perspectiva libertária, já que ele é um anarquista. Libertária em relação ao quê? A hegemonia. E a hegemonia no século XIX é Marx. Então, da perspectiva freiriana, é sempre andar pela tangente. E andar pela tangente significa recordar esses autores que também foram esquecidos, desde lá da antiguidade até atualmente. Essa daqui então é um vídeo que propôs mostrar para vocês, apresentar um pouco da perspectiva freiriana, da contra-história da filosofia. Se você gostou do vídeo, se achou ele interessante, deixe seus comentários aqui embaixo no vídeo. Siga nosso canal, siga o nosso blog, vá lá na nossa página no Facebook e acompanhe nosso trabalho. Compartilhe à vontade e deixe seus comentários. Diga o que você achou. Estou esperando vocês.